Bom dia, meus amigos, muita paz no coração. Eu sou a Fernanda Temple, estamos começando o nosso Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, desejando a cada um de vocês uma semana mais que abençoada. Sejam todos bem-vindos, aqueles que se conectam com a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente começa os nossos estudos. Bom dia, Ederson, seja bem-vindo. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Márcia. Um abraço de luz no coração de vocês. Bom dia, Fabiola. A todos, muito bem-vindos. Eu gostaria de começar hoje o nosso estudo com esse texto, com essa reflexão. A sua luz parece se esvair em meio ao turbilhão de acontecimentos da vida diária no plano terrestre. O ser humano tem espírito guerreiro e, ao enfrentar as vicissitudes da vida, arma-se de força e coragem para enfrentar seus medos, conflitos e problemas. Entretanto, como sempre os alertamos, não será através da luta e da força que vocês vencerão. Todo esforço que empreenderem para superar as dificuldades acabam muitas vezes os conduzindo através das energias negativas ou nefastas, pois toda luta envolve perda de energia, e no plano terrestre vocês estão envoltos tanto pela luz como pela escuridão. Queridos, esforcem-se para permanecerem na luz. Só a luz lhes dará a clareza necessária para que, através do amor e da gratidão, vocês possam enfrentar as tribulações maiores que aquelas que hoje enfrentam. Com pouco esforço, pois através do amor chegam as soluções, através da luz chegam os seus ajudantes, e através da gratidão, o universo lhes dá todos os presentes e recursos que precisam e muito mais. Então, olhem para a vida com os olhos amorosos do Criador. Olhem para os problemas pela lente da sua luz interior, agradecendo pelas oportunidades de crescimento. Olhem para aqueles que os perseguem ou que colocam dificuldade em vosso caminho com os olhos amorosos de um irmão. Toda a vossa vida, quando envolta pela escuridão, advinda das dificuldades, pode mudar quase subitamente, se optarem pelo esforço de entregar a própria vida à luz e ao amor do Criador. Somos um. Nunca se esqueçam disso. E quando vocês elevam seu espírito através da oração e meditação, vocês se conectam com as correntes de energias divinas que carregam toda a abundância de amor e luz do Criador. Busquem na simplicidade da vida as soluções que procuram. Lembrem-se que antes de despertar vosso espírito guerreiro e começar a luta contra as sombras, que despertem o espírito do guerreiro da luz, cujas armas invencíveis são a força da luz que emana do coração amoroso de cada um de vocês. Sejam guerreiros da luz, na luz e no amor. Vocês nunca estiveram e nunca estarão sós. Todo o universo está ao seu lado neste momento, distante apenas um pensamento de vocês. Essa é uma mensagem canalizada pelo Adriano Pereira. Muito bonita, né? Para que a gente possa lembrar-nos de fortalecer a nossa luz. Jorge, meu amigo da Fraternidade Irmã Maria, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Dalva. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Alaine. Bom dia, Helder. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Agradeço todo o carinho que tem tido com o meu trabalho, com o nosso trabalho aqui na Rede Amigo Espírita. E estamos juntos para aprendermos, estamos juntos para tentar disseminar um pouquinho de luz e que a gente possa, através dessa luz, realmente fazer a vida ter sentido. Hoje a gente vai falar, vai continuar o estudo da obra Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Estamos na lição 40, o venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revolta e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí, situados os felizes colaboradores, começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste, e tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvesse galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que estás nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhe a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhes os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio,
o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Muito linda, né? Essa passagem. E é muito importante, e por isso eu até levantei algumas estatísticas para a gente estar conversando. Nessas últimas 2 semanas, quantas pessoas, assim, casos concretos, né, que eu vi, assim, bem próximo a mim, de filhos de pessoas, né, que cometeram suicídio. Nós temos um dado aproximado de 11 mil pessoas no Brasil por ano estão cometendo o suicídio. Eu queria dar uma lidinha aqui para vocês nos dados. Esses dados no Brasil dizem o seguinte, que 79% são homens e o restante as mulheres, né? O suicídio é a 3ª maior causa de óbitos entre homens de 15 a 29 anos no Brasil, perdendo apenas para as agressões e para os acidentes de transporte. A gente vai ter taxas de suicídio de crianças desde 5 anos, né, até pessoas de 70 anos. E aí vai dizer, inclusive, falando dos estudos dos idosos, relacionando a depressão, doenças crônicas, abandono familiar. Nós temos aí muitos jovens, uma taxa altíssima de jovens, tanto que muitas casas espíritas estiveram envolvidas agora no setembro, né, na campanha da prevenção do suicídio, né? Tive a oportunidade de também participar aqui na minha cidade, de Mogi das Cruzes, e como realmente é um tema que nós precisamos tratar. No ano, por ano também, falando-se em mundo agora, a gente tem cerca de 800 mil casos registrados de suicídio por ano. Gente, sabemos o que é isso? 800 mil, né? Então, vamos analisar, né, com muito carinho, com muita atenção esse dado, como as pessoas realmente elas estão se perdendo diante das suas lutas, se perdendo diante das dificuldades de administrar a própria vida. Por isso eu digo sempre a importância do processo de autoconhecimento, né? O processo de realmente entendermos por que nós estamos aqui. Esse texto nos vem falar sobre a importância, né, de aprendermos a resistir às tentações, aprendermos a resistir àquilo que de alguma forma deturpa, né, o nosso caminho, aquilo que nos desvia da nossa rota de encarnação. Então, cada um de nós veio aqui com uma proposta, né? Cada um de nós aqui veio com um caminho a ser seguido. E quantos estão desistindo, quantos estão jogando as toalhas, né? Analisando o texto aqui sobre as tentações, né? Vamos lembrar da palavra de Jesus sobre vigiar e orai. Quantas vezes a gente realmente se encontra dormindo diante do momento que nos exige trabalho. Muitas pessoas realmente estão parando, né? Estão estagnando diante de uma dor, de uma dificuldade. Acredito sim que falta treinamento emocional, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, mas acredito também que está faltando muito amor. Ontem nós fizemos uma pequena palestra no Facebook sobre lesões afetivas. Hoje eu vou estar fazendo uma nova palestra, tá? Às 20 horas e convido também vocês a participarem. Depois passo o endereço certinho. Da importância, né, de
de realmente nos ajudarmos mutuamente com esse amor que realmente está faltando. Amor pela gente, amor pelo próximo, né? Quantos filhos sem amor, quantos pais sem amor. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, em vários asilos e constatar que, não julgando a situação de quem às vezes opta, né, por motivo ou outro, deixar numa casa de repouso, né, um idoso. A questão é que ali existe muita gente simplesmente abandonada, né? Um filho que nunca mais foi visitar ou que vê uma vez por mês, como se o seu pai, em determinado momento, passasse a ser um peso, né? Às vezes aquela mãe que se dedicou para você por anos, né, cuidando de você nas horas mais difíceis, às vezes no fim da vida, não tem a mesma atenção que você poderia dar para ela, a mesma atenção que ela deu. Então, acredito que muitos, né, dos nossos problemas estão sendo causados pelo egoísmo. Pensamos às vezes demais nas coisas que nos envolvem, nosso mundo, incluindo sempre os problemas, que não conseguimos enxergar que tem muita coisa para viver lá fora, né? Tudo que está sendo apresentado para você é uma lição única para você. Não vamos nos enganar. Se não cumprirmos as lições agora, vamos cumprir outra hora. Não dá para fugir quando o assunto é encarnação. E como eu falava também ontem na palestra, que possamos realmente iluminar esses karmas todos, né? Pararmos de repetir as mesmas lições. Precisamos entrar em contato, né, com realmente aquilo que nos oprime e batalharmos. Tem batalha aí e a gente vai vencer, sim. A gente vai vencer se a gente tiver, então, essa vigilância que Jesus te pediu. Não dorme. Não vai dormir na hora que é hora de trabalhar, não é hora de descansar. Quando as coisas estão pegando fogo, não é hora de você tirar seu time de campo. Tudo na vida são escolhas, tudo na vida são decisões. A gente pode continuar fugindo, ou a gente pode enfrentar tudo aquilo que precisa ser enfrentado. Começa a resolver os seus problemas. Começa a encarar de frente, você tem força para isso. A luz sempre patrocina quem está trabalhando sério, como eu digo. Vigiai e orai. Então, deixa seus olhos mais abertos para aquilo que às vezes pode estar sendo, sim, uma opressão também de quem não quer te ver crescer. Estamos num momento muito delicado, onde basta avaliar a quantidade de suicídios que acabamos de comentar, mas não é só isso. A gente tem inúmeros homicídios, a gente tem muitas coisas acontecendo nesse momento, incitando real desequilíbrio. E sim, você tem que ser forte o suficiente para ir contra tudo isso. Vigiai. Vigiai, então, tudo que está entrando na sua vida. Vigia tudo aquilo que está realmente fazendo terreno aí dentro. E aquilo que precisa... às vezes você precisa seguir um caminho totalmente novo. Está chegando aí, né, um novo ano para você. E aí, de que forma que você vai viver esse novo ano? Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, tenha certeza que os resultados vão ser os mesmos. As coisas não vão cair do céu, gente. Evolução não cai do céu. Todos nós, sem exceção, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar a nossa cabeça, trabalhar o nosso coração. Perdermos menos tempo. Não é que a gente não vai cair, não. Mas perdermos menos tempo nas quedas, porque se nós caímos e continuamos a energizar tudo isso, né? O texto fala sobre isso, sobre a questão da culpa, né? Sobre essa questão de que às vezes a culpa ela atrapalha muito, né? Vou pegar o trechinho aqui da leitura, que diz assim, que então aquela família que estava trabalhando sério, né?
aquela família que estava trabalhando no seu processo de evolução, de caridade, de repente ela é testada por uma porção de coisas. Então é testada pela maledicência, já a gente fala mais bloco a bloco, pela pobreza, pelo dinheiro, né? Pela vaidade. E onde que aquela família caiu? Na tristeza. E aí entra esse assunto que a gente está tratando também, do suicídio. Porque muitas pessoas estão entrando em depressão. Muitas pessoas estão se automedicando, muitas pessoas estão se lotando de remédio, mas não estão chegando no âmago do que precisa ser compreendido. Toda medicação tem seu valor e seu peso, mas não esquece que muitas vezes algumas coisas estão sendo mascaradas também. É fácil a gente resolver as coisas com remédio. Tira o remédio para ver se realmente você está bem. Não estou incitando, nenhuma sugestão nesse sentido. É só uma comparação no sentido de reflexão, de realmente você perceber que é necessário você prestar atenção nas suas emoções, independente dos tratamentos que você vai fazendo. E às vezes a gente se esquece. A mesma maneira que a gente se amortece, tenta se amortecer por alguma válvula de escape, que é uma bebida, são coisas em excesso que a gente faz para tentar desviar a atenção daquilo, inclusive, infelizmente, o suicídio. E a gente sempre chega à verdade que nada disso resolve. Pelo contrário, sempre a gente vai voltar para o mesmo caminho. Aquele caminho onde você precisa se olhar. Essa questão, assim, também nos fala aqui: não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições. Isso aqui seria aqui uma incitação, de um espírito ali, obsessor, colocando essa ideia na pessoa. Então, essa frase me faz lembrar de que muitas pessoas, elas se colocam como não merecedoras. E aí entra esse processo de culpa, E justamente aqui que o trabalhador se perdeu. Justamente aqui que ele acredita-se não merecedor, não capaz, Tem uma frase que algumas pessoas falam por aí, algumas pessoas até cantam, Senhor, eu não sou nada, Não, você é alguma coisa. Precisamos parar de acharmos que não somos nada, Somos algo muito precioso, Somos muito importantes para Deus, somos muito importantes para todo o bom funcionamento do nosso planeta, porque nós precisamos estar bem, nós precisamos acreditar no nosso valor. Não para nos envaidecer, que aí é onde a gente se perde também, mas simplesmente para pegar, como eu digo, os seus cajados, para pegar a direção da tua vida, para saber aquilo que você tem de bom para compartilhar, para fazer, para poder trabalhar, porque é justamente esse trabalho que te cura, esse trabalho que coloca as coisas no lugar. Deixa eu ler um textinho aqui, também de Emmanuel, que diz assim: evitando a tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira.
Vibra com a vida que ecoa, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Às vezes, tanto você pede proteção para a tua vida, para as tuas coisas, e eu pergunto para você se os teus cadeados andam abertos. Às vezes a gente está assim, a gente está esquecendo de fazer a nossa parte. Por que está entrando tanto desequilíbrio na tua vida, né? Por que as coisas estão saindo do controle? Aonde você parou de fazer aquilo que você precisava? Você pratica o evangelho no teu lar? A sugestão da doutrina espírita é que uma vez por semana você possa realizar esse evangelho no teu lar. Abrindo uma folha do evangelho, de uma boa leitura, fazendo em voz alta. Se os seus companheiros não puderem te acompanhar, faça você. Emane uma boa energia na tua casa, coloca uma aguinha ali para ser fluidificada durante aquele trabalho, pedindo a higienização do teu lar. Como está o seu lar energeticamente? Pensa. É tão importante que você cuide da higiene do teu lar. É tão importante como você cuidar da higiene do teu corpo, a higiene do teu espírito. Você tem feito uma rotina inteligente para você? O texto nos fala da água parada. O texto nos fala da energia parada. E tudo que é parado estagna, adoece, né? A má água dentro de você, a mágoa, também é energia parada. É uma má água. Então vamos lembrar, tudo que está estagnado está gerando doença em você. Se você não para de falar de um mesmo assunto, é água parada aí dentro. Você não está resolvendo. Reclamação nunca ajudou ninguém a resolver nada. Indignação nunca ajudou ninguém a resolver nada. Então tudo com que você está brigando na tua vida, você precisa começar a querer fazer as pazes, a querer entrar num processo de aceitação. Todo o processo de ir para frente na tua vida exige que você queira deixar as coisas para trás. Não dá para você seguir um caminho, uma rota, sempre sendo puxado para trás. Os assédios espirituais vão chegar na tua vida, sim, como em qualquer vida, né? Que se está encarnado aqui, porque a gente está ainda, né? Num plano, como foi dito no texto, de luz e de escuridão. Agora, aquilo que a gente alimentar, aquilo que a gente der atenção, aquilo que a gente realmente cuidar de crescer, pode ter certeza que vai para frente. Como eu digo, vamos chegar do outro lado lendo nosso roteiro encarnatório e temos realmente conseguido fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer. Vamos começar a emanar mais amor para a nossa própria vida. Vamos começar a falar menos de problemas. Já tem tanto, gente. Já tem tanta dor, né? E as pessoas, elas desacreditam. Se nós formos mais uma estatística de mais uma pessoa reclamando, nós nunca vamos mostrar esperança para ninguém. Começa a aconselhar os outros, sim, mas te reforma. Te reforma naquilo que é mais preciso, porque isso será a sua brecha. Algumas coisas que você está passando aqui são karmas, sim, são provas. Não somos inocentes, né? Lei de ação e reação.
várias coisas que estamos passando, sim, em algum lugar. Que bom que temos a lei do esquecimento. Você não sabe. Aquela pessoa difícil que está na tua vida, que você está aprendendo a amar, se vocês tiveram uma desavença tão grande, uma coisa tão grande no passado, né? Que se você tivesse acesso a isso, você não teria como lidar. Então, até isso nós fomos premiados, para facilitar um pouquinho o nosso recomeçar. Então, nunca ignora aquilo que de alguma forma está sendo um pouquinho difícil para você. Se você insistir, se você persistir, se você querer de todo o coração, se você se juntar aos espíritos de luz, pode ter certeza que você vai vencer cada uma das suas provas. Você vai conseguir falar não a tudo que é necessário. A sua voz nesse mundo é muito importante. Ontem nós falávamos também, vamos falar novamente na palestra da noite, das lesões afetivas, nós falávamos sobre a verdade, sobre a importância de sermos mais verdadeiros, não importa se o outro está na sua frente ou não. Vamos parar de falar das pessoas se elas não estão na nossa frente, do nosso lado. Vamos realmente abrandar um pouco mais o nosso espírito. Rodas de fofoca sempre são energias, né? Também incitando desequilíbrios. Volto a falar. A questão das brechas é tudo aquilo que você tem uma propensãozinha, né? Então, se você tem uma propensão à depressão, pode ter certeza que além daquilo que você às vezes pode sim até trazer geneticamente, alguma coisa nesse sentido, isso também vai ser fortalecido por mentes mais desequilibradas. Claro. E aí nós precisamos separar o que é espiritual, né? O que é emocional, o que é físico, né? Porque assim, é a história aí do remédio que eu tô falando. Algumas pessoas acham que é tudo físico. Muitas das suas dores de cabeça, da sua dor de estômago, não é do teu corpo físico, não. Dor de cabeça, dor de estômago, também pode ser processo de energia. Coisas que você está captando. Energias alheias, né? E aquilo que nós estamos captando é porque também estamos abertos. Então, o texto de Emmanuel também nos fala da questão do defender-se. Vigiar também é defender-se. Então, é importante você aprender a se proteger. Vamos pensar um pouquinho como guerreiro? Tem situações na tua vida que você precisa usar escudo. Você só precisa se defender. Você está ali a postos. Você não precisa gastar energia, né? Algum dos textos falou aqui também a respeito disso, da questão de perda de energia. Tá. Às vezes, na tua vida, quando você tá com uma espada na mão, né? Colocando essa força para todo lado, às vezes você está perdendo uma grande energia. Quando é que você faz isso? Às vezes você faz isso quando você está nesse processo de briga, né? Briga com tudo, de revolta, né? De uma raiva que não passa, de desafiar as pessoas, de querer dizer tudo que está na tua garganta, né? Às vezes tem pessoas tão armadas, elas se acham que todo mundo está contra elas. Às vezes você sai no trânsito, tem uma porta que está aberta e você vai avisar. Só de abaixar o vidro, eu já presenciei casos de pessoas agressivas quando a gente vai dar um recado, né? Que era só um alarme para ajudar. Então, quantos de nós andamos armados? Você já acha que o pior vai acontecer? Você acha porque aconteceu em determinado momento da sua vida que uma pessoa te feriu, a outra vai ferir também, que você tem que ficar atenta, você fica armada o tempo inteiro. Então é assim, a gente precisa saber que se eu ando armado o tempo inteiro, eu estou buscando guerra. Nós precisamos buscar a paz, nós precisamos buscar a luz.
sermos esses guerreiros, como disse o primeiro texto, guerreiro da luz. Então, em alguns instantes da tua vida você vai ter que usar a tua força. Em alguns momentos não. Em alguns momentos você vai usar o silêncio. Em outros momentos da vida você tem que ser forte o bastante para falar não. E isso serve para obsessões espirituais, para sugestões, para as más tendências que são incitadas. Nunca ignora que até mesmo as pessoas mais próximas a você, e é assim que muitas vezes os processos obsessivos agem, elas também podem ser incitadoras do seu próprio desequilíbrio. Estamos sujeitos o tempo inteiro, porque ainda estamos trafegando entre sombra e luz, entre equilíbrio e desequilíbrio. Então, deixa eu ler o recadinho aqui da Ediane, que diz exatamente aqui da questão das energias. Depois que minha mãe faleceu há 1 mês e meio, tenho sentido muitas dores de estômago. Concordo com essa colocação de captar energia alheia, pois sentimos energias negativas de outras pessoas. Parecemos muitas vezes esponjas. É verdade. Então, sim, às vezes nós somos esponjas. Mas por que nós somos esponjas? O que você precisa aprender? Sim, o que você precisa aprender a fortalecer? Aí não tem que aprender a fortalecer o seu escudo? Nós não podemos, gente, ser o lixão de tudo. Você tem que aprender a filtrar o que vai entrar aí dentro. Tudo tem sua hora, tá? Trabalho espiritual, trabalho mediúnico, nós temos que ter uma regra com isso também. Tem muito médium desequilibrado, né? Que não consegue conviver em sociedade. Eu conheço pessoas que não saem de casa, porque elas acham que, né, elas não têm condição de estar no meio da multidão. Você está encarnado, gente. Se fosse para você ficar num mosteiro espiritual, você estaria. Não, mas você está aqui, em sociedade. Os aprendizados são aqui. Eu me lembro no início do despertar da minha mediunidade que eu sentia muita tontura, sentia muita... estando assim no meio de multidão, essa coisa toda, né? Transporte público, né? E captava tudo, esponja daqui, esponja de lá. E foi interessante porque na época eu comecei a fazer também terapia, né? E era justamente num lugar onde eu tinha que passar por todos esses lugares, essas multidões todas, no centro, né, da cidade de São Paulo. E foi um processo de aprendizado, porque a gente vai se fortalecendo, a gente vai fechando, né? Um pouco, vai entrando em equilíbrio. Como é que você entra em equilíbrio? Primeiro estuda. Estuda sobre a tua mediunidade, né? Todos nós temos um trabalho para fazer. Tudo que você sente aí, aquilo que você não doa, tá? Vai causar desequilíbrios. Então tem muitos médiuns aí em desequilíbrio porque não estão trabalhando. A energia de mão, né? Das mãos, que podem ser utilizadas desde num passe, né? Num trabalho de cura, como num artesanato, como num num carinho que você faz, no que for, né? Pensa, tudo aquilo que está acumulado, né? Tudo sufoca você. Esse também é um dos motivos da angústia que eu percebo também. Quando as pessoas não fazem aquilo que elas se propuseram, há uma certa angústia inconsciente, como se fosse um alertinha te levando para você ir até onde você precisa ir. Então, quando você fica nesse processo de briga demais com a vida, você é que sofre. Então, a gente tem que começar a aceitar. Aceita suas tarefas com amor. Se ontem não deu certo, vamos fazer de novo hoje? Sem culpa. Não deu? Despertou? Vamos continuar? Vamos começar alguma coisa nesse sentido?
A nossa vida é feita de saúdes. Você tem, sim, a sua saúde familiar, no trabalho, financeira, sua saúde espiritual, a sua saúde intelectual, quantos livros você tem estudado, quantos cursos você tem feito, né? Todas essas coisas são importantes. Eu conversava com uma pessoa que se sentia menos diante de outra. E essa pessoa se sentia atrás dela. Simplesmente porque a companheira, né, no caso dessa pessoa, ela tinha uma mediunidade mais aguçada e essa outra pessoa não. Então ela se sentia atrás, porque não recebia, às vezes, uma mensagem do seu mentor espiritual de forma clara, de repente tentando achar qual que é o propósito da vida. E é um leve engano, gente, porque não é porque você sente, porque você escuta alguma coisa, né, clara, que necessariamente isso vai ditar a rota da encarnação, né? Aquilo que você precisa trilhar é caminho seu. Ninguém vai te dar essa resposta pronta e ainda insistimos em buscar respostas prontas em pessoas que nos aconselhem de toda forma. Ainda pagamos pessoas para nos orientar um caminho de vida. Nós precisamos aprender a sentir aquilo que está lá no fundo do teu coração. As missões de suporte, elas são tão importantes quanto as missões de palco, como eu digo. As coisas que você faz no suporte de outras pessoas são tão importantes quanto. Na lei divina, todo o trabalho é importante. Então, nunca desmerece nada. Imagina se o nosso lixeiro não passasse para recolher o nosso lixo. É uma das profissões que não ganha muito, não paga muito. Mas imaginemos, se eles decidissem fazer greve, o caos que seria. Aqui, no campo da matéria e no campo do espírito, é a mesma coisa. Nós temos hierarquia, né? Nós temos hierarquias, então todos os trabalhos são importantes. O trabalho de um policial é importante aqui no campo de matéria. No campo do espírito também existem guardas para evitar que haja uma bagunça geral, né? Nós vamos ter em toda parte, né, trabalhos de servidores que às vezes não estão nos holofortes, mas isso não é importante. O mais importante é que você abrace as tuas tarefas. Porque é isso que faz com que essa hierarquia ela funcione. É como se fosse uma grande empresa. Cada um tem que fazer o seu e contribuir com o próximo, afetando o próximo. Então, sim, nós então estamos falando aí de sermos esponjas, né? A gente precisa também aprender a que a nossa luz seja mais forte do que a sombra que entra, a nossa luz que emana seja mais forte do que aquilo que a gente tenta receber. Só está entrando porque a gente tem sintonia ainda. Deixa eu ler um recadinho aqui. Então, a Tânia diz assim, um abraço, Tânia. Eu sou muito ouvinte, tanto na casa espírita, família ou local público. Não sei se isso é bom ou não, mas não consigo ignorar as dores no próximo. Isso às vezes me joga na cama, aí tenho que entrar em preces. Ouvir uma palavra edificante para mudar a sintonia. Já adoeci muito, ainda sofro, mas já sei distinguir o que é meu ou do outro e o que eu não quero para mim. Então, Tânia, sabe o que acontece? A nossa sensibilidade, ou seja, se a gente se sensibiliza, isso não pode ser um motivo da gente estagnar. Isso tem que nos levar à ação. Então, o que eu posso fazer pela dor do próximo? Inicialmente, todo mundo pode fazer algo
que se chama prece. A força da emanação da luz, né? A força da emanação de um gesto positivo na hora certa, você está presente na hora certa, né? Como que a gente muda o mundo? A gente muda através do nosso mundo, aqueles mini mundos que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, dentro do nosso bairro, dentro da nossa casa espírita. Num projeto voluntário que você inicia, poxa, tem mães ali sofrendo, se junta com outras pessoas, vamos fazer um projeto voluntário para ajudar outras pessoas carentes, vamos todos falar um pouquinho da dor, né? Para que isso possa ser amenizado. A Madre Teresa falava, né, de que ela sabia, né, que era apenas uma gotinha no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, gente, pensa, né? É igual quando a gente tem uma questão assim de que está acontecendo no nosso país. Eu vejo a maioria das pessoas entrando em crise. O que acontece com o noticiário? Ele fica noticiando centenas de vezes a mesma coisa. Se você ligar a televisão, né, centenas de vezes a mesma coisa. Você vai numa roda de amigos, centenas de vezes o mesmo assunto. Primeiro, gera um pânico, gera um medo, gera um desacreditar no ser humano, gera uma porção de coisas. E isso, como a gente falou no início do estudo, a reclamação não te leva à ação. Então, tudo que te incomoda faz a diferença da maneira como você tem, né? Uma coisa muito importante de ser falada também é a questão da preguiça, né? Tem muita gente se jogando na cama por preguiça e assim, adiando e protelando o que precisa ser feito. Sempre deixando para amanhã, sempre deixando para segunda-feira, né? O tempo vai passando, você não entra naquele curso que você precisa entrar, que poderia te ajudar a equilibrar a tua mediunidade, a equilibrar a tua energia, né? Você não entra naquela terapia que poderia te ajudar a equilibrar seu emocional, né? Você não vai visitar uma pessoa para tentar desfazer um mal entendimento. Então, eu acho que um grave erro nosso também é deixar as coisas passarem. Nós precisamos resolver as coisas quando elas estão presentes. Não começar a não dormir mais com problema. Porque quanto mais a gente vai levando para o dia de amanhã, empurrando com a barriga, na verdade você vai empurrando para a próxima encarnação muitas vezes. São as coisas que você vai deixando embaixo do tapete. E na verdade eu falo para você não está deixando embaixo do tapete, você acha que está. Mas você está deixando dentro de você. Então, chega um momento da tua vida que você está sem propósito, não tem propósito nenhum, porque você colecionou tanta dor, né? Tanto machucado, que luz que tem a sua vida? Você juntou tanta poeira, você juntou tanta dor dentro de você que você não cuidou. Então, qual que é o processo? Se você está ferido, cura as feridas. Vai em busca dos médicos. Vai em busca do médico Jesus, o grande médico da alma. Eu acredito que todo mundo que tem uma espiritualidade sadia, né, que começa realmente a criar intimidade com a espiritualidade, vai começando a colocar a vida em ordem. Porque a gente sabe que os desafios são muitos, daqui da carne e do espírito também. Se você se envolve em determinados projetos de luz, você também vai ter, né? Como o texto também nos mostrou, vai ter também algumas coisas que não são karmas, são desafios. E aí, a chance também de você mostrar a sua luz. É a hora de você, aí sim, é a hora da espada. É a hora de ser guerreiro, é a hora de lutar contra tudo que é negativo, né? Você tem que fazer uma varredura. Você tem que ir de encontro ao seu processo de purificação, processo de limpeza do seu próprio coração.
Não deixa para amanhã o que você tem que fazer agora. A felicidade, gente, assim como a motivação, como algumas pessoas me perguntam, eu estou desmotivado, eu estou cansado. Às vezes a motivação, ela não vai vir antes, ela vai vir no percurso. Sabe que nem uma academia? Às vezes você tá com o saco cheio de ir lá malhar, não tá? Tá chovendo, né? Aí você vai, mas você vai arrastado. Quando você chega lá, o seu corpo responde. Quando você chegar lá, né, a sua energia responde. Então, quantas vezes você vai arrastado para o centro espírita, você vai arrastado para um curso, né? Mas vai, porque você também não sabe se você está sendo incitado para não ir. Você já percebeu que às vezes tem dias que você tem desânimo e vontade de parar tudo, vontade de largar tudo? Será que isso é seu? E aí? Somos mais influenciados do que pensamos pelos espíritos, nos diz Allan Kardec, no estudo sobre a influenciação dos espíritos. Muito mais que imagineis. E aí? Às vezes o seu mentor não acha espaço para te sugerir quando a sua mente ela está poluída. Então, reserva um momento do seu dia para esse equilíbrio interior. Para equilibrar a sua cabeça, para respirar, para descarregar aquilo que está pesado. Não deixe para o travesseiro. Corta o pensamento que está te levando a uma erva daninha. Corta o que está contaminando você. Como Jesus disse, se um olho te leva a pecar, arranca-o. Arranca da tua vida. Te arranca de situações, de ambientes que estão te prejudicando. Tenha força. Tenha força de vigiar-se, tenha força de defender-se, tenha força de falar não para coisas que vão contaminar coisas importantes para você. Quanto mais você se dedicar calmamente a cuidar da tua vida, de cada mini tarefa, como eu digo, de fazer bem a sua tarefa e só, agora é só isso. Quando, no meio de uma arrumação de uma casa, você se preocupar somente com uma gaveta, só agora uma gaveta, esquece o resto. O resto vai ser amanhã, o resto vai ser depois. Você não vai resolver a sua vida do dia para a noite. Mas você vai começar a resolver a sua vida agora, se você tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar agora relacionado a alguns assuntos da tua vida? Só você tem essa resposta. A Marinalva diz: tudo que estamos passando é passageiro. São as transformações necessárias para a limpeza do planeta. Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos num processo de transformação, limpeza. Não tem como limpar o planeta se nós não nos limparmos, porque nós vamos para o mesmo tipo de planeta, viu, gente? Se a gente continuar agindo de maneira igual, né? Vamos também sermos menos exigentes com a gente. Às vezes esse excesso de crítica que você tem com você não te deixa criar o amor que você precisa por você. E cria de novo aquela depressão que o texto fala, que levou, né, no texto também ao suicídio. Nós cometemos suicídios diários quando a gente está deixando a nossa vida de lado. Quando a gente está se lançando na cama, se lançando nos vícios, deixando de viver o que é preciso viver. Se não tem sentido para você agora, cria um sentido. Esboça algumas coisas que dá para você começar a fazer. Quem você tem que procurar? Que cursos, que estudos? Encha sua mente do positivo. Enche seu coração de coisas boas. Para isso, o coração é alimentado pela mente, viu, gente? Você só começou a ficar ruim quando a sua mente te levou para uns lugares aí meio estranhos, né?
quando você começou a falar muito do assunto do passado, quando você começou a energizar muitas coisas da crise. Você ficou ruim, não ficou? E aí? E se você começa a falar de coisas positivas? E se você começa a ouvir coisas positivas? Se você começa a ir em lugares positivos? O sentimento não vai ser diferente? Então, quem procura, acha. Buscai, batei, e a porta se abrirá, disse Jesus. Mas você precisa bater a porta. Senão não tem porta que abra para você. Todos nós estamos aqui com a missão de sermos felizes. Precisamos sair dessa depressão coletiva que entramos. Temos mais força que pensamos. É sim, é tudo a maneira como você olha, como você vê as coisas. As dificuldades são passageiras, mas você precisa passar por elas. Elas não vão passar sem você resolvê-las dentro de você, sem você entender a lição de tudo isso. E aí, você vai crescendo. Você jamais será o mesmo após seus enfrentamentos, após aquilo que precisa ser cuidado. Esse é o processo de cura. Você fecha a ferida de vez e ela não vai precisar doer de novo. Essa não, essa está resolvida. Então se apoia muito na espiritualidade superior. Abre um tempo para você esvaziar, abre um tempo para você estar em paz, gente, porque às vezes estar em paz é parar um pouco, realmente tudo. Respira. Olha para o sol como se você estivesse olhando direto para Deus. E deixa que esse sol te aqueça, que entre no seu espírito e traga as respostas que vão vir diretamente da fonte. A fonte jamais nega luz a cada um de seus filhos. Nunca haverá falta no universo inteiro. Nós é que estamos afinizados com a falta. Jesus dizia também: se o Pai veste a cada um desses magníficos lírios, por que se preocupar tanto com o que há de comer, com o que há de beber, com o dia de amanhã? Estamos assim, preocupados demais, sem fé. Reativa isso dentro de você. Você tem que entrar no seu âmago do seu espírito e achar você de novo aí dentro. Pensa. Algumas das tentações, como foi ditas também no texto, foi a vaidade. Às vezes você está indo num caminho ótimo, você está crescendo, começa o aplauso, às vezes você se perde. Quanta gente com belíssimos conhecimentos para passar, mas não tem humildade nenhuma. Quantas pessoas se vestindo de ouro para mostrar que são alguém e se afastando das outras pessoas, criando muros entre outras pessoas. Quantas pessoas perdidas no universo material. Quantas pessoas pensando em suicídio porque não conseguem pagar as contas. Sabe por que você não consegue pagar as suas contas? Porque também está faltando equilíbrio. Tudo que você gerou um dia foi também responsabilidade sua. Eu estou falando por conhecimento de causa, porque eu já coloquei meu nome no Serasa, no SPC. Eu me endividava, fazia outras dívidas. Passava aquele cartão de crédito no momento de impulso. E nem sei se intuída também, inspirada por alguma mente desavisada. Depois, aquelas cobranças me traziam um sofrimento tão grande, até o ponto que eu descobri por que eu me endividei. Porque às vezes é preciso que a gente se jogue na lama, no lodo, para você extrair suas próprias forças. Compreender e se reeducar. Ninguém está aqui para ser pobre. Pobre de espírito, pobre de matéria. Não é essa. A gente não está aqui para viver na miséria. Nós estamos aqui para viver em plenitude. Tem tudo para todos, né? Começa a faltar porque entra egoísmo na nossa parte, do outro,
porque o outro quer ser melhor que o outro quer tirar do outro, os políticos querem tirar do outro. Por isso nós temos que ir pelo caminho do amor, pela fé. Deixar nossa mente positiva. Começa a falar de coisas boas. Começa a trazer mais esperança. E trabalha. Trabalha principalmente a tua cabeça. Porque a tua cabeça vai atrair situações melhores para você. E o que você precisa agora resolver para reeducar, vamos reeducar e não cometer mais as mesmas coisas? Ótimo, é assim. Um dia de cada vez, né? Como Jorge diz, vamos a cada dia exercitar o ID de Jesus. Sim, a cada dia irmos em frente, a cada dia seguirmos o nosso caminho. Mas ide em frente, gente, não para trás. Só volta para trás para resolver alguma coisa que ficou pendente. E aí, deixa que os mortos enterrem seus mortos, como Jesus falava. Vamos juntos agora fazer uma vibração. Eu quero convidar você a se unir comigo numa grande corrente de luz. Se você pode, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa se concentrar no nosso interior. Vamos respirar um pouco profundamente. Eu convido você a deixar do lado de fora do seu próprio ambiente, onde você quer que esteja, todas as tensões que traz no teu coração, todas as preocupações que você tem na sua vida, todas as coisas a resolver. Faz uma respiração profunda e deixando do lado de fora tudo que precisa ser deixado agora. Como se você se permitisse nesse momento se esvaziar completamente. Às vezes é preciso que você pare esse barulho todo para a espiritualidade bater aí na sua porta. Então a gente faz esse silêncio nesse momento. Eu te convido agora a fazer um período de silêncio. E nessa quietude, você sentir, deixar o seu cardíaco ser ativado nessa luz. Você perceber a imensa alegria de estar aqui, de ser você. Vamos nesse momento agora nos conectando aos benfeitores espirituais, sentindo um grande abraço e a presença de Jesus, manso, humilde, amoroso, olhando em nossos olhos e depositando em nosso coração toda a força que precisamos, que às vezes perdemos. Amado Jesus, entra na vida de cada uma destas pessoas que agora estão aqui sintonizadas. Faz com que cada uma, Senhor, possa acreditar em si mesma, nos seus dons, nos seus talentos e na sua própria luz. Que brilhe a vossa luz, tu disseste a cada uma delas. E agora, vá mentalizando o seu lar. Essa paz entrando e harmonizando tudo. Varrendo as desarmonias, varrendo os desajustes. Sentindo todo o seu ambiente repleto de paz. E vamos agora mentalizando todos nós de mãos dadas numa grande corrente,
de encarnados e desencarnados, vibrando muita luz. Vamos sentindo essa energia sendo irradiada e emanada a todos os doentes do corpo e do espírito. Nos preenchendo desse amor, irradiando esse amor a todos aqueles que precisam. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Fazei-nos, Senhor, amarmos mais, compreendermos mais e continuarmos sempre na tua senda. Ilumina-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Gratidão pela presença, gratidão por estarem aqui com a gente, né? Continuem sintonizados nos estudos da Rede Amigo Espírita. Convido todos vocês a continuar sintonizados também no meu trabalho. A minha página é Luz do Espírito Fernanda Temple. Você pode ir lá sintonizar os estudos espirituais. A minha página de terapeuta é Fernanda Temple Motivação e Equilíbrio. Sintoniza lá também no Facebook, acompanha as lives que eu faço também sobre os assuntos terapêuticos, motivacionais, espirituais. Hoje às 20 horas a gente faz uma palestra sobre lesões afetivas, relações sadias e sexualidade, tá bom? Aguardo vocês lá também, vai ser transmitido na página Luz do Espírito. Gratidão a todos e a gente se vê no próximo encontro, na segunda-feira que vem, das 8 às 9, aqui pela Rede Amigo Espírita.